Olá, meus amores. Hoje vou contar para vocês uma história que pode tocar o coração de quem já passou por momentos difíceis. Imagine só, depois de criar 8 filhos, a vida me levou a um lugar inesperado, onde tudo parecia diferente e solitário. Mas, acreditem ou não, foi nesse novo lar que eu descobri a verdadeira força da amizade e o valor dos pequenos momentos. O que acontece quando a família que você tanto ama não está por perto? Como encontrar alegria quando tudo muda? Fiquem comigo até o final e descubram como, mesmo em meio à tristeza, a vida pode nos surpreender com novas alegrias e lições valiosas. Quando olho para trás, vejo que minha história começou de um jeito simples, sem grandes promessas, mas com muita luta e amor. Nasci em um lar humilde, daqueles em que cada pedaço de pão era dividido com carinho. Meu pai trabalhava duro na roça e minha mãe fazia de tudo um pouco para manter a casa de pé. Não tínhamos luxo, mas havia sempre um prato de comida quente na mesa e um abraço quando o dia terminava. Éramos muitos irmãos e desde pequena aprendi que na vida a gente precisa batalhar para conseguir o que quer. Antes de continuar essa história, me conta aqui nos comentários. De onde você está me assistindo? Quero saber até onde essa mensagem vai chegar. E aproveita para já deixar o seu like, porque o que eu vou contar hoje pode fazer você enxergar a vida de um jeito diferente. Vamos juntos nessa? Meu sonho sempre foi formar uma família. Eu queria ser mãe, ter minha casa cheia de risadas, crianças correndo pelo quintal e uma mesa farta, nem que fosse só de arroz e feijão. Eu sabia que não seria fácil, mas esse desejo me acompanhava desde menina. Cresci ajudando minha mãe nos afazeres da casa, aprendendo a cozinhar, lavar roupa e cuidar dos mais novos. A infância passou depressa e logo virei moça. O coração começou a sonhar com um amor sincero, alguém que quisesse dividir a vida comigo. Foi então que conheci aquele que mudaria meu destino. Ele não era rico, nem tinha promessas de uma vida confortável, mas tinha mãos calejadas pelo trabalho e um olhar que me fazia sentir segura. Nos apaixonamos aos poucos, entre conversas na pracinha e olhares roubados na porta da igreja. Quando casamos, não tínhamos nada além de coragem e vontade de vencer. Nossa casa era pequena, com móveis simples e poucos enfeites, mas era nosso lar. Eu acreditava que ali seria o começo de um futuro feliz, onde nossos filhos cresceriam cercados de amor e aprendendo o valor da honestidade. Mal sabia eu que a vida ainda me guardava muitas surpresas. Desde o dia em que me casei, eu sonhava em ouvir o chorinho de um bebê enchendo a casa de vida. Ser mãe era um desejo que morava dentro do meu peito. E quando descobri que estava esperando meu primeiro filho, senti uma alegria que não cabia em mim. A barriga foi crescendo, e junto com ela, a ansiedade. Eu imaginava como ele seria, se teria meus olhos ou o sorriso do pai. Naquele tempo não tinha exame para saber o sexo da criança antes do nascimento, então tudo era surpresa. O que eu sabia era que aquele bebê já era amado antes mesmo de vir ao mundo. O parto foi difícil, mas quando ouvi aquele chorinho pela primeira vez, esqueci toda a dor. Segurar meu filho nos braços foi o momento mais emocionante da minha vida. Olhei para aquele rostinho tão pequeno e senti que minha missão no mundo tinha começado de verdade. Eu não era mais só uma esposa. Agora, eu era mãe. A partir daquele dia, minha vida deixou de ser sobre mim e passou a ser sobre ele. Cuidar, proteger, ensinar. Eu queria fazer tudo certo, mesmo sem saber exatamente como. Os anos foram passando e logo minha casa foi se enchendo de mais crianças. Cada vez que descobria uma nova gravidez, meu coração batia forte, misturando alegria e preocupação. Eu sabia que não seria fácil, mas nunca reclamei. Cada filho que chegava era uma bênção, um presente de Deus, e eu amava cada um deles com todas as minhas forças. Não tínhamos muito dinheiro, mas havia muito amor dentro daquelas paredes. Minha maior felicidade era vê-los crescerem saudáveis, brincando descalços pelo quintal, sujando as roupas de terra e voltando correndo para casa quando a comida estava pronta.
Ser mãe me ensinou que a vida é feita de renúncias. Muitas vezes, eu deixava de comprar algo para mim para garantir que meus filhos tivessem o que precisavam. Mas eu não ligava. Meu coração se enchia de alegria quando via os olhinhos deles brilhando ao ganhar um par de sapatos novos ou um prato de comida feito com carinho. A maternidade me transformou, me fez forte e me deu um propósito. Eu só não sabia que, junto com a felicidade, também viriam muitos desafios desses sacrifícios. Ser mãe era a maior felicidade da minha vida, mas também uma grande responsabilidade. Eu sabia que amor não enchia a barriga, e criar filhos exigia muito mais do que carinho. O dinheiro era pouco, e todos os dias eu precisava fazer milagre para que nada faltasse em casa. Meu marido trabalhava duro, saía cedo e voltava tarde, sempre cansado. E eu? Bom, eu não tinha descanso. Cuidava da casa, lavava roupa no tanque, cozinhava para uma família que só crescia, costurava as roupas rasgadas e ainda dava um jeito de ajudar no orçamento vendendo pão caseiro na vizinhança. A vida não era fácil, mas eu nunca reclamei. O que importava era ver meus filhos bem. Lembro das noites em que eu ficava acordada, sentada ao lado do berço, velando o sono dos pequenos. Às vezes, um deles adoecia e eu passava a madrugada inteira segurando sua mão, rezando baixinho para a febre baixar. Médico era coisa rara e remédio era caro, então a gente se virava com chazinho e compressa fria. Cada dia era uma luta, mas eu enfrentava tudo com coragem. O que eu não podia era deixar meus filhos perceberem minhas preocupações. Sempre sorria mesmo quando meu coração estava apertado. A comida era simples, mas feita com amor. Um feijão bem temperado, um arroz soltinho e, quando dava, um pedaço de carne para dividir entre todos. Nos dias mais difíceis, era angu com ovo e ninguém reclamava. As crianças aprendiam desde cedo que a vida não era feita só de fartura. E eu me orgulhava de ensinar a eles o valor das pequenas coisas. Porque o mais importante não era o que estava no prato, mas sim a união ao redor da mesa. E assim os dias iam passando, um depois do outro. Eu me acostumei a colocar as necessidades dos outros antes das minhas. Minhas roupas eram sempre as mais velhas. Meus sapatos duravam anos. E eu já nem lembrava da última vez que tinha comprado algo só para mim. Mas nada disso importava. Meu maior presente era ver meus filhos crescendo fortes, saudáveis, sorrindo. No fundo, eu sabia que todo sacrifício valia a pena. Eu só não imaginava que o tempo passaria tão rápido. 8 filhos. 8 corações que batiam fora do meu peito. Cada um com seu jeitinho, suas manias, seus sonhos. Eu costumava dizer que minha casa era como um formigueiro, cheia de vida, barulho e movimento. Tinha criança correndo pelo quintal, outras brincando de boneca, algumas brigando por besteira. E claro, sempre tinha um precisando de colo. Não era fácil dar conta de tudo, mas eu fazia o que podia. Meu maior medo era que algum deles crescesse sem saber o quanto era amado. Desde cedo ensinei a cada um o valor do respeito. Aqui em casa ninguém podia faltar com educação. Bom dia, com licença e obrigado eram regras. E mais do que palavras, eu queria que eles aprendessem a ser bons, ser honesto, trabalhador, nunca passar por cima de ninguém. Essas eram as maiores heranças que eu poderia deixar. Às vezes precisavam de um puxão de orelha, mas nunca bati por raiva, só por educação. E quando a bronca passava, lá estava eu, com um abraço apertado, mostrando que amor e disciplina andavam juntos. Mesmo com todas as dificuldades, minha casa era cheia de alegria. Nos dias bons, eu fazia um bolo simples, e aquilo já virava uma festa. Em aniversários, nem sempre dava para comprar presente, mas eu arrumava um jeitinho de fazer algo especial. Às vezes, um brinquedo feito à mão. Às vezes, uma roupa costurada por mim. O importante era que cada filho soubesse que tinha um lugar especial no meu coração. E como tinham, mesmo quando me deixavam de cabelo em pé, eu não trocaria minha vida por nada.
Os anos foram passando e fui vendo meus pequenos se tornarem jovens. O que antes eram passos leves de criança, agora eram pegadas firmes de adultos em formação. Mas, dentro de mim, continuavam sendo meus bebês. Eu sabia que um dia, cada um seguiria seu próprio caminho. E por mais que eu me preparasse, meu coração não queria aceitar essa realidade. Porque, no fim das contas, uma mãe nunca está pronta para ver seus filhos partirem. O tempo é engraçado. Quando a gente é jovem, parece que os dias são longos, que a vida vai durar para sempre. Mas, de repente, a gente pisca. E tudo mudou. Foi assim que aconteceu comigo. Meus filhos, aqueles que um dia eu carreguei nos braços, foram crescendo. O primeiro arrumou um emprego e saiu de casa. Depois veio o segundo, o terceiro, e assim, um a um, foram criando asas e voando para longe do ninho. Eu sabia que isso aconteceria, sempre soube, mas nada nos prepara para o silêncio que fica depois que os filhos se vão. No começo, eu ainda tinha os mais novos por perto. A casa continuava cheia, mas eu já sentia a diferença. A mesa do jantar tinha cadeiras vazias. O barulho de brincadeiras foi dando lugar ao som das minhas próprias lembranças. Meu coração se dividia entre o orgulho de vê-los seguindo seus caminhos e a saudade que crescia a cada despedida. Eu dizia para mim mesma que era assim que a vida funcionava. A gente cria os filhos para o mundo, não para nós. Mas saber disso não fazia a saudade ser menor. As visitas eram raras. Cada um estava ocupado com a própria vida, com trabalho, família, responsabilidades. Eu entendia, claro que entendia, mas isso não impedia que meu peito doesse toda vez que olhava para o portão e não via ninguém chegando. O tempo que antes era curto, porque eu vivia para cuidar de todos, agora parecia sobrar. Meu corpo já não era o mesmo de antes. A energia também não. E foi aí que percebi que, pela primeira vez em muitos anos, eu precisava aprender a viver para mim mesma. A casa que um dia foi um formigueiro de crianças correndo, agora era silenciosa. Meus dias passaram a ser preenchidos com pequenas rotinas. Cuidar do quintal, costurar um pouco, assistir à novela. Mas no fundo, eu sabia que nada disso preenchia o vazio que ficou. A saudade dos filhos era uma visita constante, e eu só podia esperar que, de vez em quando, eles também sentissem saudade de mim. Os anos passaram depressa. Meus filhos, aqueles meninos e meninas que um dia correram pelo quintal, agora eram homens e mulheres feitos, com suas próprias famílias. Um a um, foram se casando, tendo filhos, construindo suas vidas. A casa que antes parecia pequena para tanta gente, agora parecia grande demais para mim e meu marido. Era estranho olhar para os quartos vazios, lembrar do tempo em que cada canto da casa tinha um pedacinho da infância deles. Mas eu me consolava pensando que era assim que tinha que ser. Eles estavam felizes, e isso era o que importava. Enquanto meus filhos seguiam em frente, eu começava a perceber as mudanças dentro da minha própria casa. Meu marido, que sempre foi um homem forte, começou a demonstrar sinais de cansaço. As dores no corpo ficaram mais frequentes. O ânimo já não era o mesmo. Ele, que sempre foi tão ativo, passou a ficar mais tempo sentado, olhando para o nada. Eu via em seus olhos que algo não estava certo. Ele tentava disfarçar. Dizia que era só o peso da idade. Mas eu sabia que era mais do que isso. O tempo estava cobrando seu preço. A vida, que antes parecia uma eterna correria, foi se tornando mais lenta. Os almoços em família foram ficando raros. As visitas dos filhos se tornaram mais espaçadas. Cada um tinha suas próprias preocupações, seus próprios desafios. E eu, que passei a vida inteira cuidando de todos, agora passava os dias cuidando do meu marido e de mim mesma. O tempo, que sempre pareceu tão rápido, agora parecia correr ainda mais depressa. E no fundo do meu coração, eu sabia que grandes mudanças estavam por vir. A gente passa a vida toda sabendo que um dia as coisas vão mudar, mas nunca está realmente pronta quando acontece. Meu marido foi ficando cada vez mais fraco. As forças que antes sustentavam nossa casa pareciam esgotadas. Eu tentava cuidar dele como podia. Fazia seus pratos favoritos,
preparava os remédios, segurava sua mão nas noites em que a dor não deixava ele dormir. Mas eu via em seus olhos que ele estava se despedindo, mesmo sem dizer uma palavra. O dia em que ele partiu foi o mais doloroso da minha vida. Acordei cedo, como sempre, e fui até a cama dele. Chamei seu nome baixinho, mas ele não respondeu. Meu coração gelou. Toquei seu rosto e senti que ele já não estava mais ali. Um pedaço de mim se foi naquele momento. O homem com quem construí minha família, que esteve ao meu lado nos dias mais difíceis e nos momentos mais felizes, agora era apenas uma lembrança. Os filhos vieram, claro, choraram comigo, seguraram minha mão no velório, me disseram palavras de conforto, mas a vida deles precisava continuar. Depois de alguns dias, cada um voltou para sua rotina. E eu fiquei ali, sozinha, na casa que construímos juntos, cercada pelas memórias de uma vida inteira. As noites foram as mais difíceis. A cama parecia grande demais sem ele. O silêncio da casa pesava no meu peito. Eu sentia falta até das pequenas coisas, como ouvir sua tosse de manhã, ou ver ele sentado na varanda esperando o café. Foi aí que entendi o verdadeiro significado da solidão. Porque, quando a gente perde alguém que amamos, não é só a pessoa que vai embora. Vai junto uma parte da nossa própria história. O tempo continuou passando, mas parecia que, depois que meu marido se foi, os dias ficaram mais pesados. Eu sempre fui forte, acostumada com o trabalho duro. Mas agora, até as tarefas mais simples pareciam difíceis. Meu corpo já não era o mesmo. As dores nas costas aumentaram, os joelhos fraquejavam e, às vezes, até segurar uma panela cheia era um desafio. Antes eu conseguia varrer a casa toda sem me cansar. Agora precisava parar no meio para recuperar o fôlego. A vista também já não ajudava como antes. Ler um rótulo no mercado ou enfiar a linha na agulha virou um teste de paciência. E a memória? Ah, essa pregava peças o tempo todo. Às vezes eu esquecia onde tinha colocado as coisas. Esquecia até se já tinha almoçado ou não. Eu ria sozinha tentando não me preocupar. Mas no fundo sabia que não era mais como antes. Os filhos vinham me visitar de vez em quando, mas nunca ficavam muito tempo. Tinham suas próprias famílias, seus compromissos. Eu entendia, claro. Foi para isso que os criei, para que seguissem seus caminhos. Mas, por dentro, eu sentia falta do tempo em que minha casa era cheia. Sentia falta de ter alguém para conversar, de ouvir meu nome sendo chamado a toda hora. As noites foram ficando mais longas. O sono, que antes chegava fácil depois de um dia de trabalho, agora me escapava. Eu me pegava olhando para o teto, pensando na vida, nas escolhas que fiz, nos momentos bons e ruins. E, pela primeira vez, comecei a me perguntar: e agora? O que me espera daqui para frente? Eu não sabia que a resposta para essa pergunta mudaria tudo. Eu sempre acreditei que quando chegasse a hora de precisar de cuidados, um dos meus filhos estaria ao meu lado. Afinal, foram tantos anos dedicados a eles, tantos ensinamentos, tanto amor. Eu imaginava que, ao envelhecer, poderia contar com a presença deles, que eles estariam prontos para retribuir tudo o que eu havia feito. Mas a vida tem suas surpresas e, infelizmente, não foi assim que as coisas aconteceram. Quando comecei a ter mais dificuldades, as conversas com meus filhos mudaram. Eles se mostravam preocupados, e eu também. Mas, ao invés de se oferecerem para me ajudar, começaram a falar sobre opções, sobre casas de apoio. Nunca imaginei que um dia ouviria que o melhor para mim seria viver em um asilo. O coração pesou e minha mente ficou confusa. Como assim? Colocar minha mãe, que tanto deu, em um lugar estranho? Eu tentava argumentar, explicar que precisava de pouco. Um carinho, uma visita, um abraço. Mas cada um tinha suas próprias vidas para cuidar, suas responsabilidades e preocupações. Com o tempo, as discussões foram se tornando mais frequentes. E, aos poucos, percebi que eles estavam decididos. A ideia de ir para um asilo foi se tornando uma realidade que eu não queria aceitar. O que eu sentia era um misto de tristeza e uma pontinha de revolta. Finalmente, numa manhã ensolarada, recebi a notícia de que tudo estava decidido.
Eles já haviam encontrado um lugar, e em poucos dias eu estaria saindo de casa. O medo tomou conta de mim. Como seria viver em um lugar desconhecido, longe da minha casa, dos meus móveis, das lembranças que construí ao longo de tantos anos? Eu não queria deixar minha vida para trás. Não queria sentir como se tivesse falhado, como se meus filhos não quisessem mais de mim. O dia da minha partida chegou. Eu me levantei cedo com o coração pesado e os olhos marejados. A casa, que sempre foi meu lar, estava silenciosa. Olhei ao redor, tentando gravar cada detalhe na memória. As paredes que testemunharam tantas risadas, as fotos dos meus filhos na estante, as panelas que cozinharam refeições quentes nas noites de inverno. Tudo parecia tão distante como se estivesse me despedindo de uma parte de mim. Os filhos chegaram para me ajudar a arrumar as últimas coisas. Eu tentava ser forte, sorrir e mostrar que estava tudo bem. Mas, por dentro, eu estava despedaçada. Cada caixinha que eles colocavam na mala parecia carregar uma lembrança que eu estava deixando para trás. "Mãe, vai ser bom. Você vai ver", disseram. Mas eu não conseguia acreditar. O que poderia ser bom em deixar meu lar? O que poderia ser bom em viver com estranhos? Quando finalmente entrei no carro que me levaria para o asilo, senti um nó na garganta. O caminho parecia uma eternidade. Enquanto olhava pela janela, via as ruas que conhecia tão bem, cada esquina, cada árvore, e uma parte de mim gritava para que o carro parasse, para que eu pudesse descer e voltar. Mas não era assim que a vida funcionava. Ao chegar ao asilo, a primeira impressão foi de um lugar sem vida. As paredes eram brancas, os móveis sem graça, e o silêncio parecia ainda mais pesado do que o da minha casa. Quando entrei, um grupo de idosos me observou, mas não havia calor nos olhares. Um funcionário me cumprimentou, mas a cordialidade dele não substituiu o vazio que sentia dentro de mim. Assim que me mostraram meu quarto, eu mal conseguia acreditar que aquele seria meu novo lar. A cama era pequena, o espaço limitado, e as janelas que davam para um jardim sem flores apenas reforçavam a sensação de que havia algo muito errado. O que eu queria era estar em casa, cercada por meus filhos e netos, com o cheiro do café fresco e as risadas ecoando pela sala. O sentimento de abandono pesava mais do que qualquer dor física que já tinha sentido. O dia mais triste da minha vida não era apenas sobre deixar a casa. Era sobre sentir que eu tinha perdido meu lugar no mundo. Os primeiros dias no asilo foram um verdadeiro desafio. O espaço parecia tão pequeno e limitador, e eu me sentia como um peixe fora d'água. Tudo era novo e estranho. O cheiro do lugar, os horários fixos para as refeições, o toque da campainha que anunciava o fim do dia. Olhando ao redor, via rostos desconhecidos e sentia uma solidão que me apertava o peito. Todos ali pareciam tão resignados, como se tivessem se acostumado a estar naquele lugar. Mas eu me perguntava, como viemos parar aqui? A vida que antes era cheia de cor, agora parecia desbotada e sem graça. Nos primeiros dias, eu me sentia perdida. O café da manhã era servido pontualmente às 8, e a comida era sempre a mesma. Almoços e jantares se tornaram uma repetição monótona de pratos simples. As horas se arrastavam, e a saudade de casa era um peso constante. Eu me lembrava dos meus filhos correndo pela casa, das risadas, da vida que eu conhecia e amava. E agora estava ali, contando os minutos para cada refeição e tentando entender como tudo isso havia acontecido. Com o tempo, fui percebendo que outros idosos estavam na mesma situação. Todos eles, de alguma forma, tinham histórias de perdas, de mudanças bruscas em suas vidas. No entanto, a princípio, a ideia de interagir parecia assustadora. Eu tinha medo de me abrir para estranhos e acabar me sentindo ainda mais sozinha. Mas, aos poucos, fui me permitindo. E foi assim que percebi que por trás de cada rosto havia uma vida rica e cheia de experiências. Os dias se passaram, e logo percebi que as visitas dos meus filhos eram um ponto de luz em meio à rotina do asilo. No começo, eles vinham com frequência, trazendo sorrisos, abraços e até alguns petiscos que eu adorava. Era tão bom ver os rostos familiares,
ouvir suas vozes e sentir o calor do amor que sempre nos uniu. Eu aguardava ansiosamente por cada visita. Contava os dias e tentava me manter ocupada para que o tempo não parecesse tão longo. Mas, como a vida é cheia de mudanças, as visitas começaram a se tornar mais raras. A correria do dia a dia, o trabalho, os compromissos, tudo parecia ocupar o tempo deles. Eu tentava entender, mas a dor da ausência começou a fazer eco em meu coração. A cada visita que não acontecia, a saudade aumentava e eu aprendi a não esperar. Evitar a decepção se tornou uma defesa, uma maneira de proteger meu coração. Nos dias em que eles não vinham, eu me sentava na pequena varanda do asilo, observando os outros idosos. Algumas vezes, eu via filhos e netos chegando, e uma mistura de felicidade e tristeza tomava conta de mim. Era bonito ver as famílias se reunindo, mas eu não podia deixar de sentir o peso da solidão quando o meu próprio coração estava vazio. Lembrava das vezes em que levava os meus filhos para passear e como era maravilhoso compartilhar momentos simples. Agora essas memórias eram um eco distante. A esperança de que um dia eles voltassem a me visitar ainda existia, mas a realidade de que a vida seguia para todos ao meu redor me lembrava constantemente da passagem do tempo. Eu sabia que não podia me apegar demais à expectativa, pois a frustração me deixaria ainda mais triste. Então, decidi me concentrar em viver o presente, mesmo que esse presente fosse solitário. Com o passar do tempo, as paredes do asilo foram se tornando menos assustadoras e mais familiares. Os rostos dos outros idosos, antes desconhecidos, começaram a se tornar parte do meu dia a dia. A princípio, eu observava de longe, hesitante, mas logo percebi que todos ali tinham histórias para contar, como eu. Algumas tardes, sentava-me com eles nos bancos do pátio, escutando suas narrativas sobre vidas passadas, amores perdidos e aventuras que haviam vivido. Foi assim que fiz amizades inesperadas. A Dona Maria, que sempre trazia biscoitos caseiros para compartilhar. O seu João, que contava piadas engraçadas e fazia todos rirem. E a Dona Cláudia, que tinha um olhar sábio e sempre sabia como me confortar nas horas de tristeza. Cada um deles trouxe um novo brilho aos meus dias. Nossas conversas se tornaram momentos de alegria, um alívio em meio à rotina monótona. Começamos a nos apoiar, ajudando uns aos outros a enfrentar a solidão. Descobri que, embora estivéssemos ali por razões diferentes, compartilhávamos um laço especial. As conversas se aprofundaram e as risadas ecoavam pelos corredores, quebrando o silêncio que antes me apertava o coração. Fazíamos pequenas atividades juntos, como jogos de cartas, passeios pelo jardim e até algumas danças improvisadas no salão. Eram momentos que pareciam trazer de volta um pouco da vida que eu tinha antes. Com o tempo, percebi que ali, entre aquelas paredes frias, eu também poderia encontrar conforto e companhia. As amizades que surgiram tornaram-se um remédio para minha solidão. Elas me mostraram que a vida, mesmo quando parecia difícil, ainda tinha momentos de alegria a oferecer. E, embora ainda sentisse falta da minha casa e dos meus filhos, o carinho que eu recebia daqueles idosos me ajudava a enxergar a beleza em cada novo dia. Capítulo 14. Aceitando minha nova vida. O tempo, como um mestre silencioso, me ensinou a aceitar minha nova realidade. Nos primeiros meses, eu lutava contra a ideia de estar ali, sentindo como se tivesse sido deixada de lado. Mas aos poucos comecei a perceber que, mesmo em um lugar que não era o que eu havia sonhado, havia espaço para a felicidade. Os pequenos momentos se tornaram preciosos. Uma xícara de chá quente compartilhada com a Dona Maria, a risada contagiante do seu João, o cheiro das flores no jardim. Tudo isso me fazia lembrar que a vida ainda tinha seus encantos. Aprendi a valorizar as pequenas coisas. Quando um novo residente chegava, eu me esforçava para dar boas-vindas, ajudando a fazer com que se sentissem acolhidos. Descobri que o ato de cuidar dos outros também me trazia alegria. Ouvir as histórias de vida de cada um deles me ajudava a esquecer um pouco da tristeza
e a encontrar um novo propósito. A cada dia, olhava pela janela e tentava ver a beleza ao meu redor. O céu azul, as árvores balançando ao vento, o canto dos pássaros. Essas coisas me lembravam que ainda havia vida acontecendo, mesmo que eu não estivesse mais na minha casa. A aceitação não foi um caminho fácil, mas aos poucos aprendi que a vida é feita de mudanças e que era possível encontrar um novo significado, mesmo em situações difíceis. A dor da saudade ainda estava presente, mas agora ela convivia com a esperança e a alegria de estar cercada por novas amizades e experiências. E assim, passo a passo, fui encontrando um novo jeito de viver, mesmo que o cenário tivesse mudado. O sol continuava a nascer a cada manhã, e eu percebia que, mesmo sem minha família por perto, a todo momento, a vida seguia seu curso. Criei uma rotina no asilo que, embora diferente da que eu conhecia, tinha seus encantos. As refeições em grupo se tornaram momentos de partilha, onde contávamos histórias, ríamos juntos e às vezes até cantávamos. Havia dias em que a saudade apertava mais forte, em que eu me pegava olhando para o céu e me perguntando como estavam meus filhos. Nesses dias, tudo parecia mais difícil, mas havia outros dias em que eu acordava com um sorriso no rosto, pronta para encarar o dia, sabendo que poderia encontrar conforto nas amizades que construí. Aprendi que alguns dias seriam melhores que outros, e que tudo bem sentir tristeza. O importante era não deixar que isso me dominasse. O amor que eu sentia pelos meus filhos e a lembrança dos momentos felizes que passamos juntos me impulsionavam a seguir em frente. Com o tempo, percebi que a vida continua, mesmo após perdas, e que, embora as coisas mudem, sempre haverá espaço para novas alegrias, novas risadas e novas histórias. Cada dia era uma nova oportunidade para encontrar a felicidade nas pequenas coisas. E assim, fui aprendendo a abraçar cada momento, a viver com gratidão e a valorizar as novas experiências que me eram apresentadas. A vida, com todas as suas nuances, continuava a me surpreender. E aqui estou, encerrando minha história. Se pudesse deixar uma mensagem para meus filhos e para todos que ouvirem minhas palavras, seria esta: nunca subestime o poder do amor e do cuidado. A vida pode nos levar por caminhos inesperados e um dia todos nós chegaremos à velhice. É importante lembrar que por trás de cada idoso existe uma história, um coração cheio de amor e uma vida que merece ser respeitada. A velhice não deve ser vista como um peso, mas como uma fase rica em experiências e sabedoria. O que mais desejo é que meus filhos lembrem de mim com carinho, que sintam a importância de estar presente na vida dos que amam, especialmente quando eles mais precisam. Não esperem que a vida passe para expressar amor. Façam isso agora, todos os dias. A vida é curta, e o amor é o que a torna significativa. Portanto, cuidem uns dos outros, abracem, escutem, estejam por perto. Às vezes, um simples telefonema ou uma visita pode fazer toda a diferença na vida de alguém. E lembrem-se de que, mesmo em momentos difíceis, sempre há um raio de luz. As amizades podem surgir nos lugares mais inesperados, trazendo alegria e conforto. Espero que minha história inspire todos a valorizar cada momento e a cuidar dos mais velhos. Afinal, todos nós seremos idosos um dia, e o que queremos é amor, compreensão e a certeza de que, mesmo em novos lares, nunca estaremos sozinhos. E não se esqueçam, se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém especial. Ah, e claro, se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho, porque sempre trago histórias como essa para a gente refletir e se emocionar juntos. Um grande beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.